mas o Espírito Santo renova a sua palavra sempre, quando nós vamos a meditar nela, e hoje o Senhor quer falar uma vez mais aos nossos corações. A palavra do Senhor vai nos declarar que apóstolo Paulo está fazendo o ID do Senhor, o apóstolo dos gentios, e ele chega a uma região, e como de costume, nessa segunda viagem missionária, com o intuito de visitar os irmãos que outrora ele edificara, ele chega a uma região, e nós conhecemos o texto, que ali havia negociantes, homens que lucravam através de uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E todas as vezes que essa moça olhava para os homens de Deus, Paulo e Silas, e aqueles que o acompanhavam, ela apontava e ridicularizava, dizendo: eis aí os homens de Deus, não reconhecendo, aleluia, a presença de Deus sobre a vida dele, pelo contrário, mas de certa forma querendo atacar, querendo zombar. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, por vários dias, passando onde aquela moça estava, se conteve, se calou, ficou quieto, mas determinado dia, aquilo já incomodara ele de tal maneira, que na autoridade do nome de Jesus, ele repreendeu aquele espírito maligno sobre a vida daquela jovem. Tem coisas, como já foi declarado pela serva do Senhor nessa noite, que o médico vai dar jeito, que o patrão vai dar jeito, que o colega, o familiar vai dar jeito, mas há coisas que é dobrar o joelho e clamar ao céu, porque é o céu que vai responder em meu e teu favor. Glória a Deus. Porque enquanto Paulo, Silas e os que ali com eles estavam, ficaram só ouvindo, incomodados, o problema não se resolveu. Mas quando eles, na autoridade do nome de Jesus, repreenderam aquele mal, aquela vida foi liberta e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Não permita que o mal te afronte. Você é soldado do céu. Glória a Deus. Não tente lutar contra a carne, mas use as ferramentas espirituais que Deus te deu. Oração, jejum, consagração é a resposta de Deus para a nossa vida. A minha e a tua força não consegue romper barreiras, mas aleluia, Deus ouve a oração do justo, que tem poder em muitos seus efeitos. Louvado seja Deus. Só que aquela moça dava muito lucro aos seus senhores. Então foi ali levado aqueles homens de Deus. Ali aquelas autoridades foram aprisionados. Pensa no seguinte, meu irmão: eles estão fazendo a vontade de Deus, declarando o evangelho da salvação. Uma vida é liberta. Uma vida agora não está mais nas garras de Satanás. Por lógica, nós pensamos: alguém vai glorificar a Deus, alguém vai exaltar o nome do Senhor. Só que o inimigo da nossa alma, ele não desiste de nos derrubar, e nós temos que entender isso. Quando nós vencermos uma guerra, se prepare para outra. Porque, meus irmãos, temos muitas vezes perecido na caminhada com Cristo por não estar atentos a isto. Nós vencemos uma batalha em nome do Senhor, e qual é a nossa primeira ação? Declarar a vitória. Só que no dia seguinte, meus irmãos, nós não temos que estar no palácio, nós temos que nos revestir novamente da armadura de Deus e preparar para a próxima guerra, porque uma vez mais o nome do Senhor tem que ser glorificado. Glória a Deus. Porque o inimigo, ele se afasta, mas ele prepara o contra-ataque para vir contra nossas vidas. Porque muitas pessoas perecem na presença do Senhor, porque a Bíblia nos ensina que é de guerra em guerra.
Se eu venci hoje, louvado seja o nome do Senhor. Vou descansar meu corpo físico, meu corpo espiritual, mas em nome de Jesus vou me preparar para o dia amanhã, porque amanhã o nome do Senhor vai ser glorificado uma vez mais em nome de Jesus. Imagina se Neemias fosse dar ouvido para Sanbalat e Tobias, quando eles convidaram Neemias, vem cá, vamos aqui conversar. Neemias falou, eu sou uma grande obra e não posso parar. Eu vou trabalhando com uma ferramenta e espada na Bahia, porque eu sei que o trabalho vai continuar, mas se tiver que guerrear, estou pronto para guerrear também. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos irmãos foram levados às autoridades, foram ali aprisionados, espancados. Mas louvado seja o nome do Senhor, a atitude dos nossos irmãos nos faz meditar. Eles na prisão pregam o Evangelho. Eles na prisão cantam louvores a Deus. Eles na prisão oram ao nome do Senhor. Isso nos faz entender, independente que por fazer a vontade de Deus ao nosso redor não está agradável, mesmo assim continuarei adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Ainda que a vitória, louvado seja o nome do Senhor, só foi uma beliscada no meu paladar de alegria, e momentaneamente logo depois veio o grande maremoto, veio a grande dificuldade, ainda assim eu glorificarei o nome do Senhor. Se eu estiver na montanha, glorificarei. Se eu estiver no vale, glorificarei. Se na prisão eu estiver, glorificarei. Se no palácio ele me colocar, glorificarei. Porque não se trata do lugar, se trata da palavra que foi declarada ao meu e ao teu respeito. Eita glória, aleluia! Nossos irmãos estão louvando e glorificando a Deus. Foram espancados, suas vestes foram rasgadas, foram humilhados, mas estão adorando a Deus. E o que tem nos impedido de adorar a Deus? O que tem nos impedido de dar o nosso melhor a Deus? Meus irmãos, entendamos que os nossos irmãos não estão dando melhor a Deus no templo, eles estão dando melhor a Deus na prisão. Eles estão dando melhor a Deus na prisão. Eles estão lá machucados, feridos, com seus pés aprisionados, com suas mãos aprisionadas, mas as suas vozes continuam orando e louvando a Deus. Paulo, aleluia, quando você ora, eu adoro. Quando você cansar de orar, aleluia, quando você cansar de orar, eu vou adorar. Mas nós vamos levantar uma adoração a Deus independente da situação. Independente da situação, os nossos irmãos estão adorando. E a Bíblia vai nos declarar que todos os presos estão ouvindo. Entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo: toda situação boa ou não tão boa na minha e na tua vida, alguém está observando a nossa história. Alguém está analisando a minha e a tua vida e se perguntando: eu não suportaria. Como ele consegue, como ela consegue? É a presença de Deus. Seja sincero, se dependesse de mim, de você, onde nós estaríamos nesse dia? Eu falava com a minha esposa, nos preparando para mim. Nossa, que desânimo, que vontade de ficar em casa. Mas o Espírito Santo, aleluia, nos fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, com vontade ou sem vontade, eu vou continuar adorando. Com vontade ou sem vontade, eu vou continuar glorificando. Com vontade ou sem vontade, o nome dele vai ser glorificado. Imagine se Jesus pensasse na oração do monte: fosse seja feita a minha vontade e a vontade do Pai, não a vontade do Pai. Mas ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito conforme a minha vontade, sim como a tua. Está na pouca força, vem na pouca força. Está se rastejando, vem se rastejando. Está doendo, está chorando, está sofrendo. O seu coração pode até estar moído por dentro. Não se preocupe, o dono dos milagres se faz presente. Uma palavra dele muda a minha e a tua história. Louvado seja o nome do Senhor.
humilhados, envergonhados. Mas na prisão continuam glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Na prisão ele continua declarando: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai, mas voltará para buscar a sua igreja. Ele vem, ele vem, ele vem. E até que ele venha, eu vou glorificar o nome dele. Até que ele venha, eu vou exaltar o nome dele. Não importa a minha situação, ainda que nessa terra eu esteja em lágrimas, eu tenho certeza